Olá, gente, aqui é o professor Luiz trazendo a nossa terceira função inorgânica, que são os sais, tá? O exemplo mais comum desses compostos é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, nessa função a gente vai entender a nomenclatura e como é dada a fórmula desses compostos aí, que são os sais, tá? Então, todo composto que é derivado de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base é chamado de sal. Então, para você entender o sal, a gente tem que escrever a equação de formação desse sal. Então, o sal ele é sempre formado através de uma reação de ácido mais base. Um sal ele vai ter uma parte que vai ser negativa e uma parte que é positiva. Então, o sal ele é um composto iônico. Tá? Ele é um composto que tem como característica ser um composto que forma ligação, que é formado por ligação iônica. Então, uma espécie vai ganhar e a outra vai perder elétron. A espécie que ganha elétron, fica negativa, é chamada de ânion. Tá? É o primeiro nome desse sal. Então, por exemplo, NaCl, a espécie negativa é o cloro. Então, fica cloreto, porque ele vai ser um ânion de sódio, que é o Na, a espécie que vai perder o elétron, tá? Então, os sais aí a gente tem uma aplicação variada, a gente tem sais aí em várias situações, várias aplicações, e o mais conhecido é o cloreto de sódio, tá? Tem aí o sulfato de sódio também, a gente tem o carbonato de cálcio, que também é um sal, e a gente vai falando aqui sobre as características desses compostos. Primeira questão que a gente tem que levar em consideração nos sais é que normalmente eles são sólidos em temperatura ambiente. Então aqui a gente tem 6 imagens que representam 6 compostos que são sais, né, derivados de ácido e base. Tem um sulfato de cobre, tem um cloreto de níquel, cada um com uma cor característica. E todos sendo sólidos à temperatura ambiente, cada um com uma cor característica e sólido à temperatura ambiente. Diferente do ácido e da base, aqui a gente não consegue estabelecer qual é a principal característica da fórmula desse composto. Nos ácidos a gente via que tinha um hidrogênio, na base tinha a oxidrila ou hidroxila. Aqui a gente não tem isso, então a gente vai ter que saber qual é o composto que vão formar esse sal. Então a gente vai ter que saber que o sal ele é derivado de uma reação de neutralização. Neutralização é uma reação que vai acontecer entre o ácido e uma base. Então aqui tem um ácido e uma base vão reagir e vai gerar um sal mais água. Então essa é a característica dos sais, que eles são formados a partir de uma reação de neutralização. Então todo sal vai ter uma parte que vai vir do ácido e uma parte que vai vir da base. Então um vai pegar um pedaço dos dois para formar um sal. Então você vai ter que saber que a primeira parte do sal ele vem normalmente da base e a segunda parte do sal, que é o segundo composto aí, vamos dizer assim, um átomo ou elemento, vai vir do ácido. Então o cloreto de sódio eu tenho que lembrar que ele uma parte dele vem do ácido e uma parte dele vem da base. Então esse aqui, ó, uma parte ele vem da base, que é o Na, e a outra parte vem do ácido. Então a regra geral, vamos dizer assim, é essa. O sal é formado por uma reação de ácido-base. Então ele vai vir de duas substâncias. Ele vai ser o resultado de duas substâncias. Uma vem da base e a outra vem do ácido, tá? Para todos os sais aí você vai ter isso. Aí você vai ter que identificar quem é que vem de um, quem vem do outro, tá? Então, para facilitar a nossa vida, a gente tem a nomenclatura e também tem a fórmula. No caso aí a fórmula iônica. Eles são compostos iônicos, tá? Então, primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o sal, ele vai ter a regra de nomenclatura que vai derivar dos ácidos, né? Quando for um ácido que tem a terminação hídrico, você vai colocar a terminação desse sal como eto. Então vai aparecer o cloreto, fluoreto, brometo por causa do hídrico. Quando eu tiver o oso, eu vou terminar o sal com ito. Quando tiver o ico, ou melhor, ito. Quando tiver com ico no ácido, eu vou terminar com ato no sal. Então essas três aí são três terminações aí do sal, são as três terminações mais comuns aí desses compostos aí, tá? Para facilitar, a gente tem uma tabela de cátions e ânions.
normalmente é a tabela de ânions que você precisa memorizar, né, vamos dizer assim, precisa entender. Então essas tabelas aí você conseguindo entender, é mais fácil para você fazer a nomenclatura, estabelecer essa regra de nomenclatura. Então, por exemplo, esse primeiro ânion aqui é o fluoreto, né? Fluoreto, quando eu juntar ele com metal, eu vou ter o fluoreto de alguma coisa. Por exemplo, fluoreto de sódio, né? O fluoreto de sódio, eu sei que ele tem o Na, que é o sódio, o Na é o sódio, e o F é justamente o fluoreto. Então, vai formar o fluoreto de sódio, que é esse aqui. Então, a gente precisa de uma tabela como essa, que tem o nome de cada um dos ânions, que vai facilitar a vida da gente quando estiver fazendo a parte de nomenclatura, tá? Então, aqui eu tenho três equações que vão formar a equação de neutralização, e aqui eu tenho os sais, né? Tem o cloreto de sódio, o nitrito de potássio e o ortofosfato ou fosfato de cálcio, tá? Então a regra que ele diz, que é a regra do livro, vamos dizer assim, ele diz que quando o ácido é hídrico, você coloca o eto. Quando o ácido é oso, você coloca ito. Quando o ácido é hipo, você coloca ato, tá? Mas para facilitar o nosso entendimento, a gente vai usar a tabela que facilita muito mais do que essa regra que o livro estabelece. Se você reparar, o sal, justamente ele vem, uma parte dele aqui, né, vou dividir aqui, uma parte dele vem da base, que é isso aqui, ó, o Na vem da base, e a segunda parte vem do ácido. Isso é regra geral, vamos dizer assim. Uma parte é da base e a outra parte é do meu ácido, tá? A solubilidade, normalmente esses sais são solúveis em água, a gente tem exceções, tá, que estão aqui embaixo, sulfetos e outros sais, mas normalmente os sais são bastante solúveis em água, tá? Os principais sais são o cloreto de sódio, que a gente usa em casa, né, para temperar. Ele é usado também para conservar os alimentos. A questão também da glândula tireoide, que você deve adicionar, e também é usado uma solução para fazer o soro fisiológico, tá? A 0,92%. O carbonato de cálcio, também conhecido como soda, aplicação e fabricação do vidro, né, carbonato de cálcio, é utilizado também na fabricação de sabões. Tá voltando aqui. O hipocloreto de sódio, que é usado aí como desinfetante, né, usado também na água sanitária, desinfetante, antisséptico, e também para limpeza, né, limpeza de casa, limpeza de ferida, água sanitária, tudo isso é a partir do hipocloreto de sódio. E o carbonato de cálcio, não confundir com o outro, que é o de sódio, né? Carbonato de cálcio, que é para fazer, que é chamado de calcário, mármore, utilizado aí para fazer uma série de atividades aí, tá? Aqui está mostrando a equação do carbonato de cálcio separando, formando a cal, né? O carbonato de cálcio, através do calor, ele forma o cal mais gás carbônico, tá? Então a gente finaliza essa parte aí de sais e volta aí numa próxima falando com exercício sobre esse tema, tá? Até a próxima.